Esse aqui é o botão que eu vou te ensinar a fazer hoje. Olha o efeito desse botão, cara. Esse botãozinho aqui é feito com HTML e CSS 100% puro. Então, ó, se inscreve no canal, deixa o seu like. Os templates poderosos, mais de 41 projetos em Figma, mais de 29 landing page de HTML e CSS com um monte de código assim, link aqui na descrição, beleza? Mas olha isso, ó, vamos aprender a fazer esse efeito aqui. Bora lá. Olha, eu tô com os meus arquivos aqui aberto e a gente vai fazer do absoluto zero esse botão. Então, eu vou criar o arquivo do zero, você vai ver que você vai fazer um botão do nada no seu computador, tá? O único programa que a gente vai utilizar é o Visual Studio Code. É esse programinha aqui, ó. Visual Studio Code, tá? Ele é o programa que a gente vai utilizar. Ele basicamente deixa o nosso código mais organizado, mais bonitão. A gente consegue mexer mais nele em vez de usar o editor de texto que tem no seu computador. Então a gente vai usar o Visual Studio Code, beleza? Agora, vou vir aqui no meu arquivo do computador, vou criar uma nova pasta chamada botão. Só isso. E agora, vou vir no VS Code e vou abrir essa pasta botão. Pronto, é só isso. Tá? Vou fechar essa partezinha. Aqui dentro eu vou criar um novo arquivo. Esse arquivo vai chamar index.html e o outro arquivo vai chamar index.css. Legal? Eu não vou explicar tanto essa partezinha aqui porque eu já fiz um vídeo explicando, vai estar na descrição, é um vídeo mostrando como é que funciona o HTML, CSS e tudo mais, tá? Então assista, recomendo muito que você assista. Deixa eu colocar aqui do lado no navegador. Vou vir aqui no index.html, colocar HTML 2.5, que o nosso atalho já vai criar bonitinho, ó. Apertar Alt Z para ele poder quebrar a linha. Aqui, pt-br. E aqui, o título eu vou colocar botão animado. Vou fazer a importação do nosso CSS. Link rel igual a style sheet, href, e vou importar o index.css. Legal? Aqui no body eu só vou colocar botão. Só vou colocar por enquanto o botão. Depois eu coloco mais coisas. No HTML eu vou clicar com o botão direito. Eu tenho essa opção aqui, ó, Open with Live Server. Como é que funciona? Eu venho aqui em extensões. E aqui nas extensões eu vou ter o Live Server. É essa extensão aqui, ó. Procura por ela e baixa, tá? Essa extensão te dá super poderes, cara. E aí, aqui no index.html, eu vou clicar com o botão direito e Open with Live Server. Ele vai abrindo aqui na lateral do meu navegador. O que eu editar aqui, ó, se eu colocar aqui um H1 e salvar, ele já aciona aqui nessa lateral. Então eu não preciso ficar apertando F5 toda hora no navegador, tá? Vamos lá, como é que vai funcionar esse botão? É um botão extremamente animado, tá? Ele vai ser um botão bem diferenciado, bem magnífico mesmo. Vou vir aqui no botão, dentro dele, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar, primeiro, eu vou colocar algumas animações. Então quando eu passar o mouse, eu quero que ele se anime. Vou colocar um P chamado clique aqui e um outro P chamado vamos embora. Pronto. Ou melhor, vou colocar aqui, ó, inscreva-se, para você se inscrever no canal do Edu Sites, irmão. Agora aqui eu vou colocar um spam chamado um spam de linha, né? Spam linha 1, linha 2 e linha 3, ó. Então eu tenho 3 spam aqui dentro, tá? E vou colocar um spam chamado com a classe bolinha, né? Class bolinha, vai ser a bola, eu vou chamar de bola, beleza? Então aqui é a estrutura básica que a gente vai ter. Tudo isso aqui vai estar dentro de uma div chamada conteúdo. Então dentro do botão eu vou ter a div chamada conteúdo, tá? E fora dessa div eu vou ter uma div chamada efeito, que vai ser o nosso efeito que vai ficar passando, você vai entender, tá? Então isso aqui é o nosso HTML, beleza? Vamos aqui no CSS, eu vou colocar aqui, ó, asterisco e vou definir os elementos padrão, né, do meu código, ó, margem 0, padding 0, outline none, decoration não, né, appearance como none, vou colocar, deixa eu ver o que mais tinha, outline, appearance, margem, box sizing, border box, pronto. Isso aqui eu tô definindo o padrão para funcionar em todos os navegadores certinho. Agora eu vou vir aqui no body e vou colocar o idef 100%, height como 100 dvh, e aí eu vou colocar ele como display flex, align item center e justify content center para eu centralizar o botão aqui na minha tela. Pode ele estar centralizado aqui na minha tela. Legal? Vou vir aqui no meu código CSS, eu vou colocar button. E o meu botão, eu vou adicionar uma personalização nele, tá? Primeiro, eu vou colocar aqui no button um padding de 15
15 não, vou colocar 10 pixels, tá? Então eu vou ter um padding de 10 pixels. Deixa eu colocar aqui Box Shadow como None e Border como None. Boa, que aí ele fica padrão no botão, beleza. Aqui no button, padding como 10 pixels, vou colocar Display Flex no botão também, Align Item Center, Justify Content Center, colocar Position como relativa, então a posição vai ser relativa, e é isso. Aí vou colocar também Overflow Reading. Por quê? Porque eu vou usar a Position Absolute para poder fazer o efeito no botão, tá? Agora eu vou colocar aqui o botão div, que é a div que eu tenho dentro do botão, e a div conteúdo, né? Então vou colocar div.conteúdo. Deixa eu dar um zoom, não, vou deixar assim mesmo. Div.conteúdo. Essa div.conteúdo, eu vou colocar ela como Display Flex, Align Item Center, Justify Content Center. Vou colocar um pad não, vou deixar um height aqui. Acho que pad é melhor, né? Vou colocar um pad de 20 pixels. E colocar também a posição dela como relativa e o overflow dela como reading, tá? Legal. Agora, aqui na div conteúdo, a gente vai definir a cor principal do nosso botão. Deixa eu colocar o body com um gradiente aqui, só pra gente fazer um efeito legal, né? Então vou colocar aqui 3 tons de gradiente, Alt Z para quebrar a linha. Colocar um tom mais roxo, depois aqui um tom mais azulado, mais azul forte, e depois um tom mais vermelhada rosa. Aí ó, esse tom aqui ficou legal, vamos usar esse tom de cor, beleza? Vou vir aqui no button, a cor de fundo do button vai ser um branco, porém com menos opacidade. Vou usar esse efeito mais opaco, ó. E a cor do conteúdo vai ser um branco normal, legal, ó? Esse é o efeito. Vou colocar aqui no button Border Radius como 10 pixels e aqui no conteúdo Border Radius como 5 pixels. Legal? Para ficar uma bordinha mais ou menos arredondada. Agora eu vou colocar button div.conteúdo e aqui dentro do conteúdo eu vou ter o P, né, que vai ser o parágrafo. Vou colocar font family. Deixa eu criar uma variável aqui de fonte, né, ó. Deixa eu ver aqui, font family. E vou colocar uma variável da Apple, que é a que eu mais gosto, que é essa aqui. Vou copiar ela. E aí eu vou vir aqui, ó, 2 pontos root, traço fonte e vou colar. Que esse aqui vai ser a nossa variável de fonte, para não precisar ficar digitando uma fonte gigantesca aqui no código, ó. Já ensinei como usar variáveis naquele vídeo anterior, então assiste ele, beleza? Vou colocar a font size como 20 pixels, vai deixar maior o tamanho da fonte. Font weight como 800, deixar ela grossa. E legal. E vou colocar ela como posição absoluta. Beleza. Agora, o conteúdo eu vou colocar como width de 200 pixels. Então vou definir ele como 200 pixels de width. Vou tirar o padding e vou colocar o height como 80 pixels. E vou colocar o width como 250, ó, pra ficar nesse tamanho aqui, tá vendo? Agora, o P, eu vou fazer o seguinte, vou no HTML, vou chamar um P de 1 e um P com a classe 2, para eu poder diferenciar eles dois, tá? O P1, ó, P.1, ele vai ter o left como 50%, beleza? E o P2, P.2, vai ter o left como 100%, ou seja, ele vai sumir da tela. Deixa eu definir aqui como 40%, 30%, 20%, 25%. Beleza, ó. Tá? Vou fazer desse jeito. Eu posso colocar aqui também como 50 e fazer um transform, translate, menos 50, menos 50. E o top como 50 também. Pronto, aí ele vai ficar mais centralizado. O P eu vou deixar como width 100%, tá? Ó, width 100%. Legal? Na verdade eu posso deixar aqui como 0, né? Deixa eu ver. Aí, ó, fica melhor. Então, ó, o width do P 100%, o P1 left 0 e o P2 left 100, tá? Vou colocar transition aqui no P. E agora eu vou fazer um efeito. Quando eu passar o mouse, eu quero que um P vai e o outro vem. Bem simples, tá? Então vou colocar aqui, ó, button 2 pontos hover, div.conteúdo, P.1. Quando eu passar o mouse, o left desse aqui vai ser menos 100. Ó, vai fazer esse efeito aqui, legal? E quando eu passar o mouse, o left do 2
vai ser 0. Que ele vai aparecer, ó. Tá vendo? Esse é o efeito. Olha como o efeito fica legal, cara. Um efeito muito simples, não tem segredo. Vou colocar a transição como 1 segundo. Vai ser um efeito mais lento. Vamos colocar 0,6, vai. Ó. Olha como é que fica o efeito legal. Clique aqui, inscreva-se. Tá vendo? Olha que efeito massa de você colocar no botão, tá? Bom, essa é a primeira animação que a gente vai fazer. Agora, a segunda animação, a gente vai colocar alguma coisa aqui no fundo do botão se movendo, tá? Alguma coisa neon. Então, vou vir aqui em Button. Eu tenho essa div, ó, div.efeito. Vou colocar div.efeito. Width 80 pixels, height 80 pixels, border radius 50%. Tá vendo que eu tô fazendo um círculo aqui? Isso aqui é um círculo, ó. Agora eu vou colocar background color. Deixa eu colocar esse tom de cor roxo, ó. Tem um círculo aqui, tá vendo? Eu posso colocar ele no mesmo degradê também, talvez do body, ó. Mesmo degradê do body, tá vendo? Só pra gente ter o efeito. E vou definir ele como posição absoluta, tá? Posição absoluta. Vou aumentar só um pouquinho o tamanho, vou colocar como 130 aqui, ó, para ele ficar um círculo maior. E agora eu vou fazer um efeito para ele ficar se mexendo nesse botão, dentro do botão, tá? Por isso que eu coloquei aqui o Overflow Reading. Se eu tiro ele, ó, o efeito sai do botão. E eu não quero isso, eu quero que fique tudo dentro do botão. Vou colocar aqui, ó, Animation, Efeito, um S linear infinity, tá? Vou colocar @keyframes efeito, 0% da animação. Eu vou colocar para ele fazer um transform. Vamos colocar um transform translate. Eu quero que ele se mova 0, 0. Vou deixar por enquanto 0. Depois eu tenho 50 e 100%, ó. E em 50%, eu vou colocar, na verdade, mais 2 aqui. Vou colocar 25 e 75%, ó. Vou fazer 5 quebras na minha animação. Em 25%, eu quero que ele ande 50 pixels para frente e 100 pixels para uma lateral. Beleza. Em 50%, eu quero que aqui fique como menos 90 pixels. E aqui fique 30 pixels. Beleza. Agora aqui eu quero que ele fique com 20 pixels. E aqui eu quero que ele fique com menos 90 pixels. Beleza. E ele volta. Essa é a animação que eu tô fazendo, tá? Agora eu vou colocar aqui, em vez de ser linear, eu vou colocar Easy In Out. Para ele fazer essa animação. E em vez de ser 1 segundo, eu posso colocar 10 segundos, ó. Ele vai ficar fazendo esse efeito aqui no fundo, tá? Agora eu vou vir aqui, vou colocar um Box Shadow como 30 pixels. 30 não, vou colocar até maior. Vou colocar 30 eu vou deixar por enquanto. E vou colocar aqui, ó, esse tom de cor, que é um tom de cor mais azul, tá vendo? Só que você tá vendo que ele tá passando por cima do texto do clique aqui? Eu não quero isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ZIndex 1 na div efeito e a div conteúdo ZIndex 2 para ficar por cima. E agora o efeito só fica aqui nessa lateral, tá vendo? O efeito só fica ali na lateral. Agora, vou pegar e vou modificar só o tom de cor do efeito para ficar no tom de cor que eu queira mais. Então aqui vou colocar esse aqui, depois aqui vou colocar o azul. E esse aqui eu vou colocar um tom mais assim, ó. Tá vendo? Para ficar o efeito do jeito que eu quero. Posso aumentar o tamanho dele, posso deixar como 160 aqui, ó, para ficar ainda maior. E eu tenho o efeito acontecendo. Os dois efeitos que eu coloquei. O elemento mexendo no fundo e o texto se movendo como eu quero, tá? E agora, por último, para finalizar, eu vou ter esses 3 itens, ó. Linha 1, linha 2, linha 3 e a bolinha. Então eu vou colocar aqui, ó, button, div.conteúdo, ponto linha. Qual que vai ser a linha? A linha vai ser o width 2 pixels e height como 30 pixels. Background color dela eu posso colocar num tom diferente. Eu vou colocar aqui como white, que eu vou fazer uma animação agora. Deixa eu voltar aqui na cor do texto, vou colocar color white, deixar o texto branco. E o conteúdo eu vou deixar um branco com menos opacidade, ó. Tá vendo? Só que agora eu vou fazer um efeito muito legal. Vou vir aqui no botão, vou colocar backdrop, traço filter, blur e 20 pixels. Ele vai ter esse efeito de blur no botão, olha isso. Olha que efeito que fica bonito, cara. Isso que é um botão, tá? Isso que é um botão. Só com HTML e CSS. Então, já deixa o like. Agora, eu vou vir aqui
nesse ponto linha, deixar o width como 1 pixel para ficar menor. E vou colocar ele como 50 pixels o rate, tá? Colocar a posição absoluta. E agora vamos fazer a brincadeira nossa. Qual que é a brincadeira? Eu tenho aqui linha 1, linha 2 e linha 3. Então vamos lá. Linha ponto 1 vai ter o left de 10 pixels e o bottom de menos 10. Legal? Essa é a linha 1. Linha 2 e linha 3. A linha 2 o left vai ser 20 e o bottom vai ser 0. E a linha 3 o left vai ser 30 e o bottom 10, tá? Ó, agora eu tenho esse efeito aqui. Vou colocar todas as linhas com transform rotate 3 dag. Mais, né? Vou colocar 10 dag. Para ele fazer esse efeito aqui, ó. Tá vendo? Que eu tenho a linhazinha ali no fundo. E agora eu vou deixar ela com o background color dela bem mais fraquinho. Só para ser esse efeito aqui, ó. Como se fosse um risquinho que tá passando, né? Um risquinho simples. E quando eu passar o mouse, esse risquinho vai fazer um efeito. Então eu vou vir aqui, ó. Button, 2 pontos, hover, conteúdo, ponto linha. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o rate da linha maior. Vou colocar como 100 pixels. Ó, passei o mouse, ele vai aumentar o tamanho. E vou colocar o transform rotate como 30 dag. Ó, ele vai fazer meio que esse efeito. E aí na linha, ponto linha, eu vou colocar um transition de 0,5 ao 0,5. Ó, esse é o efeito que a linha tá fazendo, tá vendo ali, ó? A linha se move. Eu posso colocar 2 pixels aqui no width e posso também colocar um pouco mais claro, né, a cor da linha. Aí, ó. Passo o mouse, a linha faz o efeito, ó. Tá vendo? Muito top, né, cara? Muito top, ó. E eu tenho aqui essa ponto bola, span.bola. Vamos fazer o seguinte, ó. Button div.conteúdo, span.bola. E eu vou colocar aqui, ó, width como 40 pixels, height 40 pixels, posição absoluta, button menos 30 não, acho que menos 30 é muito, menos 20, right menos 20, beleza? E agora o background color eu vou colocar como branco, porém com menos transparência, tá aqui nesse lado, vou aumentar, né, vou colocar como 100 pixels para ficar maior, vou colocar border radius 50%, vou colocar como 80, vou deixar um pouquinho menor, ó. Vou ficar a bolinha aqui nessa lateral. Deixar ela com menos opacidade ainda. Ó, bem fraquinha. Quando eu passar o mouse, eu quero que ela aumenta para ficar do tamanho completo do botão. Então eu vou vir aqui, ó. Button, 2 pontos, hover. Div.conteúdo. Eu coloco aqui, ó, transform scale 3. E aí no span bola eu vou colocar um transition. Ó, transition ao 0,5S. Agora quando eu passar o mouse, ainda não ficou do tamanho que eu quero. Vou colocar ainda maior, então. Vou colocar como 10 aqui. Ó. Agora sim, ó. Olha que legal. Olha esse efeito, cara. Olha o efeito desse botão, pessoal. Tudo isso, ó, feito com HTML e CSS, tá? É só você seguir o tutorial, você consegue deixar idêntico. Olha isso. Olha que botão maravilhoso, cara. Tudo fluido, ó. Vou até aumentar aqui o tamanho. Só pra você ver, ó. Tudo muito fluido. Deixa eu aumentar aqui. Bora, aumenta. Aí, ó. Olha isso. Olha o estilo desse botão, cara. Esse é o botão que você acabou de aprender a fazer. Tá magnífico esse estilo de botão. Curtiu? Então deixa o seu like e se inscreve no canal.